Oi, gente! Eu me chamo Elisângela Barbosa, sou consteladora familiar e trago aqui nesse canal do YouTube, no Papos Sistêmicos, sempre um vídeo novo para que você possa entender de que se trata as constelações familiares, né? Então, para que você que está chegando agora, a constelação familiar ela foi criada por um alemão chamado Bert Hellinger. E Hellinger ele foi um grande mestre para a gente, continua sendo, com todo o seu legado deixado. Ele nos deixou há pouco tempo agora. Então, ele deixou o legado do amor, do fluxo do amor dentro dos relacionamentos humanos. E toda a teoria do Bert se trata desse tema, do amor dentro dos relacionamentos humanos. E é sempre esses assuntos que a gente traz, que eu trago aqui no meu canal do YouTube Papos Sistêmicos, para que você possa entender melhor como funciona tanto a filosofia da constelação, porque a constelação ela se inicia como filosofia, como também como funciona essa psicoterapia, né? No meu Instagram, @eliconstelar, eu tenho um quadro lá chamado Histórias Sistêmicas. E é sempre nas segundas, nas quartas e quintas, eu trago uma história que eu conto, lógico, sem nomes do paciente, mas para que você possa entender como funciona essa psicoterapia e como ela abre o campo do fluxo para as nossas vidas, daquilo que a gente diz assim, a minha vida está parada nesse assunto, está truncada nessa questão, como eu faço para desbloquear? E a constelação, ela é essa grandeza, né, de cura, né? Quem participa de um processo de constelação vê o quanto a gente abre a nossa visão quântica e quanto também é desbloqueado energeticamente um emaranhamento que muitas vezes estava há anos e anos prendendo a nossa vida, sem deixar com que a gente tenha uma vida plena, né? Todo mundo quer ter uma vida plena, uma vida feliz, né? E hoje eu vou trazer aqui para vocês um assunto que se chama assim, antes doente do que só. E por que eu estou trazendo esses assuntos sobre doenças? Porque eu vou fazer um workshop dia 27 de abril, às 19 horas, pelo Google Meet. Esse workshop tem um valor de R$50 e a inscrição dele está na bio do meu Instagram, @eliconstelar. Então eu convido você para participar desse workshop, que é das constelações aplicadas às doenças. E é por isso que eu estou gravando, buscando gravar vídeos que tratam desse assunto de doenças, para que você compreenda mais, né? Como funcionam as constelações dentro da área das doenças, dentro daquilo que acomete o nosso corpo com alguma enfermidade. Então, esse tema de hoje, né? Antes doente do que só. Elisângela, o que isso quer dizer, né? Olha, eu faço algumas constelações de pessoas que estão doentes e a maioria, ela traz essa força, né? Eu tô aqui com a minha doença. As pessoas têm um poder, têm uma força imensa de dizer a minha doença, a minha diabetes, a minha hepatite, a minha hipertensão, né? A minha doença crônica. Então, é uma posse muito grande. E por que as pessoas tomam posse dessa forma da doença que acomete o corpo, né? Se paralelo a isso, todos nós buscamos a felicidade. Então, por quê? Porque essa doença, gente, a doença que está instalada no corpo das pessoas, ela é o quê? Ela é a ligação, o vínculo com o sistema do qual a pessoa nasceu. Então, na maioria das vezes, a pessoa, ela tá com o sentimento de dizer, nossa, a minha família, né, eu não quero mais comungar de determinados padrões que minha família tem. E a pessoa tenta ir para a vida com uma força diferente. Dentro desse movimento, quando a gente tenta ir para a vida diferente do nosso sistema familiar, o que é que vai acontecer? Nós criamos dentro da consciência pessoal uma culpa imensa, né? E essa culpa faz com que a gente, lá onde a gente está,
no casamento feliz, no emprego feliz, num outro país, faz com que a doença chegue até a gente para quê? Para que a gente se sinta vinculado ao nosso sistema. Esse é um dos caminhos para que a gente traga a doença até o corpo. Claro que tem outros movimentos que a alma faz que também leva a doença ao corpo. Por exemplo, quando existem muitas exclusões dentro de um sistema, então um outro membro traz uma doença para poder incluir aquelas pessoas que foram excluídas. Mas no tocante do que a alma busca quando ela encontra para si uma doença e acomete naquele corpo, é porque ela quer se vincular de alguma forma ao sistema familiar dela. E ela quer se vincular naquilo que conscientemente ela está dizendo. Para mim não serve mais esse padrão. Eu vou caminhar em outras formas. Só que a alma se sente culpada perante isso e traz a força de dizer, eu adoeço para eu me sentir o quê? Pertencente a vocês. Então eu vou trazer um assunto aqui para vocês, de uma constelação que eu fiz, para vocês terem uma noção de como isso é forte dentro da alma. Eu fiz uma constelação de uma pessoa que na família dela, a mãe tem problemas cardíacos, o irmão tem problemas cardíacos, a irmã morreu por causa de um problema cardíaco, o pai tinha problema cardíaco, mas faleceu de um AVC, e então assim, são 4 pessoas com problemas cardíacos. E ela descobriu há pouco tempo agora que tem um problema cardíaco. O que ela achava que era uma outra doença, que levava ela a estar muito tempo cansada, né? Ela relata que até na hora de lavar os cabelos, ela se sentia muito cansada em fazer isso, era o problema cardíaco que ela descobriu há pouco tempo. E dentro dessa descoberta, surgiu a oportunidade dela fazer uma cirurgia para fazer essa correção. E ela veio fazer a constelação comigo para saber de como poderia, ela estava com receio dessa cirurgia cardíaca, né? Não é fácil. E quando eu abri o campo dela, ela estava lá, né? No meio de todos, ela se colocou no meio de todos que tinham problema cardíaco. Ela fez um círculo, como se fosse um círculo de todo mundo e ela no meio. E ela com o olhar para o lado. E quem é que estava do lado? Ela colocou a irmã dela que morreu do problema cardíaco. Então, quando eu vi aquela cena, eu falei para ela, né? Antes doente do que só. Porque a doença naquela cena me se apresentou que ela estava em companhia da família. Estava aninhada à família dela, ao ciclo do sistema dela. Mesmo ela morando em outro país e a família morando no Brasil. Mas a nossa alma fica com essa vontade imensa de pertencer. E a gente pode sim dizer que pertence, mas dizer assim, eu pertenço, mas eu pertenço de forma diferente de vocês, né? Eu pertenço com saúde. Mesmo longe, eu continuo pertencendo. Então, gente, quando eu vi aquela cena, né, ela aninhada, ela ao redor de todo o sistema dela com esse problema, e ela tinha um campo fluxo para frente para poder ir para o caminho, e depois dessa cirurgia abrir um campo de vida saudável para ela, né? E eu fiz ela se despedir dessa infelicidade, né? Desse padrão de infelicidade, desse padrão de doenças, né, cardíacas, né? Muitas pessoas com o coração desejando amor, né? Então, quando eu fiz, né, olha família, eu fiz ela falar, né, olha família, eu sinto muito por todos nós, porque ela também estava inclusa nesse processo, né? Eu sinto muito por todos nós. Eu sinto muito pela minha irmã que morreu do coração. Eu sinto muito pelo meu pai. Mas eu farei um caminho diferente. Eu vou para essa cirurgia com um movimento maior, com o movimento da cura.
Então eu fiz ela soltar de dentro dela o desejo de pertencer de forma doente. E olhar para a vida agora de forma saudável, de forma que ela possa dizer, eu pertenço, mas eu pertenço de uma forma saudável, mesmo distante de vocês. Então, isso também nos prova que não importa se nós estamos morando na Coreia do Sul, na Inglaterra, na Alemanha, não importa. Você já é sistema com todo o grupo que você nasceu. Então, é importante que a gente faça os nossos movimentos de honra ao sistema do qual a gente nasceu e deixando o destino difícil com eles. E a gente poder dizer, né? Me abençoe se eu tiver um destino diferente de vocês. Porque quando um membro decide ter um destino diferente, de alguma forma ele está levando essa força para a memória sistêmica familiar. E é aí que acontece a força da vida renovada, da vida vista de outro ângulo. Então, gente, as doenças, né, é antes doente do que só, porque as pessoas precisam, às vezes, estar ligadas ao sistema, se sentindo ligadas psiquicamente ao sistema, quando elas desejam ser diferentes e não conseguem fazer isso sem culpa. Então, é por isso que elas trazem a doença para dizer assim, olha, eu tô longe, eu tô na Alemanha, longe de vocês, mas eu tenho a mesma doença que vocês. Eu tenho o mesmo padrão aqui vibrando em mim, então eu pertenço a vocês dessa forma doente. Ou dessa forma de qualquer outro padrão, né? Então é por isso que muitas vezes a gente prefere dizer a minha doença, o meu problema, né? Para poder a gente dizer, é da minha família que eu pertenço. Então esse desejo é um desejo que está intrinsecamente ligado à primeira lei do amor de Bert Hellinger, a lei do pertencer. E a gente precisa fazer uma despedida dessa infelicidade e dizer, né? Eu pertenço, mas de forma diferente. E assim eu amplio o nosso sistema. Então é isso, gente. Ser cuidar, ter saúde, trazer a garantia de que os nossos descendentes vão olhar para aquilo que a gente é, para aquilo que a gente decidiu ser. E isso também reverbera para trás, quando a gente decide ser feliz, trazer a saúde, trazer a amplitude da espiritualidade e da evolução para as nossas vidas. Um grande abraço e tchau, tchau. Curta, comenta, compartilha, clica no sininho que toda vez que eu postar um vídeo você vai receber a notificação, né? E não esquece de ir lá no meu Instagram, @eliconstelar. Na bio do meu Instagram tem um link de inscrição para o workshop das constelações aplicadas doenças, dia 27 de abril, às 19 horas, pelo Google Meet. E eu vou abrir uma constelação lá, vou sortear uma constelação, certo? É R$50 apenas a participação. Um abraço e tchau, tchau!